Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos do pacote de medidas de apoio aos empresários proposto pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e pelo Núcleo Empresarial de São Jorge. Entretanto, saiba que a Vice-Presidência do Governo Regional, através do Comissário dos Açores para a Infância, promove durante o mês de abril uma campanha de sensibilização contra os maus-tratos na infância. Irá consistir na colocação de outdoors em cada um dos concelhos da região autónoma dos Açores que exibirão uma mensagem positiva. Este departamento governamental sensibilizou ainda todas as comissões de proteção de crianças e jovens existentes na região para, em conjunto com o poder local, procederem à iluminação de espaços públicos com a cor azul, que remete para o movimento do Laço Azul, que chama a atenção para a problemática da violência na infância. O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores avançou que a Ilha de São Jorge conta atualmente com o reforço de 100 operacionais de diversas entidades civis e militares, para dar resposta, em caso de necessidade, a um evento de maior magnitude, podendo ser aumentado a nível regional ou nacional. Em relação à crise sismovolcânica e segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, Eduardo Faria informou que tem havido uma alteração da localização dos epicentros e que se registra alguma migração relativamente à concentração dos sismos que se tem sentido nos últimos dias para o sentido dos Rosais. O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil salientou também que se iniciou uma coordenação entre os militares e as equipas que estarão nos postos de triagem e locais de recepção dos desalojados. Vamos até à conferência de imprensa dada em Angra do Heroísmo pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e pelo Núcleo Empresarial de São Jorge. A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo reivindicou medidas de apoio a empresários e famílias da ilha de São Jorge para diminuir os impactos económicos da crise sismovolcânica que decorre desde o dia 19 de março. Realçam a necessidade de resposta à questão social e demográfica presente na ilha, derivada do êxodo de população, e à questão económica. É essencial que comecem a ser pensadas medidas que apoiem e fomentem o regresso das pessoas à sua ilha e às suas casas, tendo por base uma comunicação muito assertiva e que transmita confiança aos que partilham. As medidas de mitigação dos efeitos desta crise que agora se propõem e em resultado do nosso comunicado de 24 de março têm como objetivo exclusivamente dar resposta à situação atual e não a um agravamento da mesma fruto de um sismo destruidor ou de uma erupção vulcânica. A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e o Núcleo Empresarial de São Jorge afirmam que as medidas devem ser aplicadas de imediato e que estes apoios devem ser a fundo perdido. Alerta para a situação do Concelho de Velas. As medidas deveriam ser implementadas já com retroatividade a 19 de março, uma vez que foi aí que teve início a própria crise. A atividade comercial praticamente deixou de existir. Um concelho que perdeu 50% da sua população, pelo menos, julgo que é perfeitamente entendível a necessidade de começarem a implementar algumas destas medidas para as empresas e depois outras para as pessoas. O sentimento de insegurança é grande e é óbvio que o perdurar no tempo desta situação levará a um aumento das dificuldades. As empresas podem aguentar uma semana ou 2 ou 3, mas depois, se as pessoas não regressarem, se não se regressar ao normal, e vai levar algum tempo a regressar ao normal, não nos podemos esquecer que as empresas já têm encargos financeiros junto da banca, junto de fornecedores, que têm que, junto de inquilinos até eventualmente, que têm que cumprir. Sendo uma crise de cariz estritamente local e como tal com tendência a ser interpretada como de menor importância, se não se agir rapidamente, corremos o risco de ter uma situação que se torne endémica, com consequências catastróficas para a economia da ilha e de seus habitantes, agravando ainda mais o despovoamento verificado nas últimas décadas. A
A presidente do Núcleo Empresarial de São Jorge apresentou as propostas de medidas de apoio para mitigar os efeitos desta crise. Implementação de uma medida extraordinária de apoio à manutenção dos contratos de trabalho, o vulgo layoff simplificado, às empresas, com estabelecimentos sítios em São Jorge, no mesmo modelo adotado durante o confinamento na pandemia Covid-19. Complemento regional ao layoff simplificado, apoiando a 100% as empresas na parte não comparticipada pela Segurança Social. Programa de apoio aos trabalhadores independentes nos moldes do que vigorou na fase aguda da pandemia. Apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. Apoio imediato à liquidez e a todas as empresas de São Jorge e às que têm estabelecimentos estáveis na ilha, replicando o AIL e ajustando para extensão a todo o tecido empresarial. Programa de apoio aos custos operacionais, aplicado igualmente às empresas com estabelecimentos sítios em São Jorge. Diferimento automático por um período indeterminado dos reembolsos dos sistemas de incentivos por parte das empresas de São Jorge. É fundamental o apoio de 3 salários mínimos regionais por cada agregado familiar, que no final da crise sísmica permaneça ou regresse permanentemente à ilha. Este apoio tem por objetivo apoiar o restabelecimento das famílias e alavancar a economia da ilha. Destaca também a necessidade da concretização de obras no Porto da Calheta, de modo a existir uma alternativa eficiente ao Porto das Velas em caso de catástrofe. Sublinha ainda a vulnerabilidade perante a crise sismovolcânica das principais infraestruturas de abastecimento da ilha, porto e aeroporto. Ao haver uma grande crise sísmica ou eventualmente uma erupção vulcânica, as 2 principais estruturas de ligação à ilha estão em risco. Portanto, a Vila das Velas, sede do Conselho, mas que tem um porto comercial, que neste momento é o porto que garante o abastecimento comercial da ilha e que poderá ser feito algum abastecimento do Porto da Calheta, mas até agora não tem sido um abastecimento seguro, periódico, de confiança. Portanto, há que reforçar e, o mais rapidamente possível, garantir que esse porto consegue absorver as transações comerciais para a ilha. E o outro cenário que se coloca também é diretamente por cima do aeroporto. Portanto, qualquer uma das situações, ou ambas num cenário que nem queremos conceber, prejudicariam imenso a nossa ilha. Rita Madruga afirma que os impactos económicos são transversais a todos os setores de atividade na ilha, mas destaca o setor do turismo, onde já se sentem os efeitos a médio prazo. Na última semana houve um êxodo muito acentuado da população, quer para o Conselho da Calheta, quer para outras ilhas, e os impactos fazem-se sentir por todo lado, desde o setor cooperativo, o setor do queijo, que é fundamental em termos económicos, a pequenos comércios, inclusive alguns chegaram a fechar por alguns dias, começam a reabrir e a apelar às pessoas que recorram aos seus serviços, que mantenham alguma normalidade. Sabemos também a importância do turismo, por exemplo, não só na ilha, mas para os Açores de um modo geral, e dentro, por exemplo, de um dos nossos associados que já tem vários operadores turísticos a quererem cancelar para maio. Portanto, não são só os cancelamentos imediatos que estamos a sentir, mas já temos operadores turísticos a prever o pior e a tentarem, evidentemente, é a sua função salvaguardar a situação. Há aqui um trabalho que também deve ser feito em termos de distinção da situação, de preparação de alternativas, de tentar mitigar os efeitos que isto possa ter a longo prazo. Na conferência de imprensa dada em Angra do Heroísmo, a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e o Núcleo Empresarial de São Jorge apelaram à aplicação imediata destas medidas. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. O filme 3 Andares será exibido na Sala Recreio dos Artistas a 10 de abril, pelas 18 horas. Por hoje é tudo. Até à próxima.